4h25, vamos falar de pandemia e sempre trazendo uma perspectiva nova sobre um tema que é tema há 2 anos, aqui no nosso programa há bastante tempo, em toda a programação de todos os veículos de uma forma geral, cada um com uma abordagem que lhe é peculiar. A gente sempre tenta trazer luz sobre os temas mais momentosos e hoje a gente vai falar com a doutora Raquel Moarec, que sempre nos atende com a máxima gentileza, sobre a variante Ômicron e o que a gente tem aprendido com isso. Doutora Raquel Moarec, tudo bem? Primeiramente, boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos aí. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Aqui a gente teve, ao longo da chegada da variante, a oportunidade de aprender, entendo eu, e vocês especialistas, com um nível de assertividade muitíssimo maior. E a gente tem a oportunidade de levar luz a essas dúvidas que a gente tem. Foi possível aprender que a variante, no que diz respeito à letalidade, realmente é gigantescamente menor na comparação para pessoas vacinadas do que a variante Delta? E essa análise que tem sido feita de pico da variante, de 6 semanas, e aquilo que a gente está observando na Europa, de alguns lugares, apesar de ter atingido um pico, alguns países já começam a se mexer para tirar algumas restrições. Tudo tem se confirmado daquilo que conversamos a última vez, a questão de 5, 6 semanas sobre esse mesmo assunto? Então, a variante Ômicron, ela é aparentemente menos grave nos pacientes com vacinação completa com terceira dose. Nós não temos 100% da população vacinada, nós não temos uma população que tomou até a segunda dose. Eu tenho, assim, no geral, que a gente está vendo entre os colegas e nas discussões, 20% a 30% são pessoas vacinadas, completas, de 30% a 40% são pessoas que tomaram a vacinação incompleta e mais de 50% são os não vacinados. Essas são as gravidades de internação atual, né? Não vacinados e vacinação incompleta. É um vírus que está vindo grave nessa população e está vindo leve na população que já tem vacina, sim. Doutora Raquel, boa tarde. A senhora citou aí os percentuais, né, de internados, ou seja, os que têm 3 doses tomadas, 2 doses ou 1, e aqueles que não se vacinaram, que são a maioria. Isso. Entre os internados. Há uma diferença muito grande nas consequências da Ômicron para quem tomou 2 e para quem tomou 3? Entre os 2 grupos há diferenças muito grandes? Dos não vacinados e o que vacinação incompletas, elas são de gravidade com manifestação pulmonar que a gente não espera muito na Ômicron quando você é vacinado completamente. Então, inclusive 2 vezes tem esse problema. Quem tomou 2 vezes também tem esse problema. Isso. Então, quem tomou 2 vezes, normalmente tomou lá em março, abril, né? Então, está com a vacinação um pouco distante do nível de resposta sustentada de defesa. E isso faz com que você pegue novamente ou apresente um quadro. O que a Ômicron é diferente? Ela não respeita se você já teve Covid ou não teve Covid, independente ou não, se você está tendo o risco de se contaminar ou tendo presente um aglomerado de pessoas, você vai pegar esse vírus, independente ou não. Por quê? Muita gente, ela é assintomática, como já temos essa história, e temos muita gente que, é só uma dorzinha de garganta, acha que não é nada e está completamente transmitindo para a população em geral. Quando o Luiz Henrique Lô anunciou que a senhora seria a nossa convidada, o Ronald Gimenez frisava aqui o aparecimento de uma nova cepa, né? Que já domina aí alguns casos em países europeus, Já a informação se é mais leve do que a Ômicron, se é um tanto quanto, ou ainda precisa esperar. E aí uma outra pergunta, por favor. Muita gente, quando a Ômicron surgiu e tornou-se dominante e espalhou-se tão rapidamente, mas com consequências que pareciam, no geral, bem menos graves que a Delta, por exemplo, ou que a Gama, muita gente frisou que, olha, isso aí é uma espécie de desfecho da pandemia. E agora vai ser um vírus que vai existir, continuaremos convivendo com ele,
mas ele será mais fraco. Há a possibilidade de uma nova cepa trazer gravidades como aquelas anteriores, as iniciais? Olha, ela tem a gravidade, sim, quando você tem a ausência dessa vacina. Por quê? O que aconteceu com a mutação e a Ômicron? Ela burlou o sistema de defesa e está entrando, apresentando os quadros. Vamos dizer, é um modo dela sobreviver. Né? Ela faz as suas transmissões, aumenta no número de casos, ela burla o sistema e entra no organismo e apresenta o quadro. Quando você não é vacinado, você tem um vírus resistente que já conhece todo o sistema e ele apresenta um quadro grave. Sim, quando você tem uma vacinação completa de 3 doses, esse paciente ele tem um quadro leve, mas ele vai transmitir, independente ou não. E o que acontece com a transmissão? Nós sabemos que, como é um vírus RNA, ele vai fazendo resistência. Então, esse aparecimento de nova cepa é porque no mundo ainda nós não temos a grande maioria vacinada. Nós continuamos tendo população sem vacinação, apresentando quadro e evoluindo com, às vezes, resistência desse vírus. Então, por mais que a gente ache que a pandemia está acabando e o vírus pode continuar, vamos dizer assim, que é o que todo mundo gosta de falar, eu ainda acredito que só vamos conseguir vencer quando todos forem vacinados e a gente continuar fazendo as doses de resgate de acordo com a resistência que esse vírus vai apresentando. Se isso não for feito, a gente vai continuar tendo a sua porcentagem da população grave, independente ou não. Doutora, a OMS sempre é muito prudente em falar de fim de pandemia, sempre foi ao longo da pandemia, sempre pintou um quadro de preocupação do que estava por vir. E essa semana, pela primeira vez, a OMS deu pelo menos um sinal de que sim, esse ano a coisa pode mudar de figura. A gente pode alicerçar neste ano de 2022 um cenário de endemia. E alguns países, a Espanha, por exemplo, e outros países, já meio que deram a entender que gostariam de ter a possibilidade de transformar nas próprias comunidades como característica de endemia. Paralelamente a isso, alguns países na Europa começam a liberar algumas restrições. Como é que a senhora tem acompanhado todo esse cenário a partir da OMS e a liberação de alguns países de determinadas restrições? Então, existe uma discussão entre se eu tenho muita da população que já pegou, outra, a transmissão é alta e já a maioria da população pegou e uma parte grande é vacinada, então a gente fala que essa população pode ter a tal da imunidade de rebanho quando você apresenta uma vacinação adequada e quando você tem uma grande massa da população já tendo vários contatos com o vírus, apresentando 1, 2 vezes esse Covid. Então, o que se discute eu vou ter, talvez, uma resposta imune mais sustentada, já que esse vírus ele fez uma alta transmissão e apresentou a maioria dos quadros, pegando uma grande gama da população. Mas isso ainda é precário você falar que o vírus, essa variante, vai dar uma resposta sustentada e por quanto tempo, né? Então, isso ainda é muito discutido no geral. É uma luz quando você vê que o vírus começa a ter menos gravidade e a vacinação agindo mais, e você ter essa resposta de defesa que vai se transmitindo. Só que eu não tenho ainda quanto tempo a Ômicron vai ter a seu grau de defesa sustentada. Essa resposta a OMS ainda não deu e ainda nós não temos, porque ainda estamos na fase da transmissão. Todo vírus tem um começo, um meio e um fim. Isso, quando ele não mata muito, vamos dizer, ele vai se adaptando e vai permanecendo. Isso é a endemicidade. Que nem a gente viu a gripe, a influenza, tivemos em 1918 o surto da gripe espanhola, nós tivemos do H3N2 em 1968, quer dizer, são vírus que permanecem com menos virulência, mas estão presentes.
E isso vai se tornando mais endêmico até por sazonalidade. É o que a gente espera é que a Covid seja assim. O problema é que, como ele é um RNA, ele se adapta, ele pode burlar a forma de presença e evoluir com episódios de gravidade também. Doutora Raquel, uma última da minha parte, ainda com relação a essa cepa, né, que foi registrada na Europa. Você já tem alguma informação a respeito sobre características, capacidade de transmissão, gravidades provocadas? A senhora já tem alguma informação a respeito? Então, ela entrou em vigência da Ômicron. Ela teve um grau de adaptação e mutação. Não chega a ser tantas mutações igual a Ômicron, que se está se falando em torno de 45, ainda em definição exata ela está em observação, ela não é de atenção ainda, mas ela já está presente. Então, o vírus, onde você tem população não vacinada, ele vai se adaptar e vai criar mutações. Isso é o esperado dele. Essa mutação vai tentar sobreviver àquela população e vai aumentar a sua transmissão. Essa é a evolução natural do vírus, quando ele está presente na população e sustentada na sua transmissão. A gente espera no país também esse grau de transmissão e essas mutações presentes. Por quê? É por isso que tem que ser analisado genomicamente cada país e avaliar cada grau de mutações que vão apresentando. Pode vir mais 1, 2, 3 mutações e não gerar repercussão maior. E ela vai se adaptando à delta, ela pode ter no mesmo análise epidemiológica uma coisa muito paralela e vai criando uma nova cepa. Infelizmente, esse vírus é assim que ele se sobrevive. O que a gente precisa é ter tratamento, nós já temos 2 antivirais que estão aí, que a gente gostaria muito que fosse mais rápido liberado na população para a gente poder usar de forma ideal e analisado corretamente. Temos vários bloqueadores que ajudam a diminuir, para melhorar a resposta, e temos a vacina que nos ajuda na maneira de responder a esse vírus. Então, eu acho que temos várias frentes que a gente precisa andar junto. O que não pode é ter movimentos anti-vacina, pessoas falando para não vacinar e ter N pessoas que me perguntam, não vou vacinar a criança porque tem um monte de gente falando que a vacina vai fazer mal. Eu acho que ela já mostrou para que veio, ela já mostrou que temos ajuda na resposta da doença e da gravidade e que é para isso que a gente precisa dela. Doutora Raquel Morreck, infectologista da Rede DOR. Doutora Raquel, muitíssimo obrigado pela atenção conosco, da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada a todos.